O suicídio é um dos fenômenos mais complexos da existência humana. É um fenômeno difícil, difuso, mas que sempre acompanhou a história humana. De fato, hoje, as pesquisas, os índices, indicam que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Isso faz com que o suicídio seja já considerado uma epidemia mundial. Os números tratam do suicídio como uma doença, como uma epidemia, como algo que já é considerado socialmente uma doença espalhada pelo mundo todo. Quando falamos do suicídio, a análise freudiana é uma análise interessante. Freud diz que o suicídio é uma realidade inconsciente, que nasce exatamente no inconsciente do ser humano e numa esfera que foge à noção de realidade do ser humano. De um lado, o suicídio ele está alocado num ambiente psíquico fora da realidade, num ambiente inconsciente, que não acessa as possibilidades reais e que está separado da razão. Portanto, o suicídio ele nasce no inconsciente humano e ele é uma realidade inconsciente humana. Um outro ponto importante é que o suicídio ele em função da condenação religiosa. Historicamente, a igreja tem condenado a prática do suicídio. E é óbvio, né, a igreja sempre foi a favor da vida, mas por outro lado, esta condenação da igreja faz com que o suicídio traga ainda mais medo, mais angústia e mais culpa interna àqueles que sofrem veladamente, internamente, desse sentimento e que se sentem de alguma forma compelidos ao suicídio. Então, quanto mais a igreja condena, mais culpa gera internamente naqueles que cogitam essa possibilidade e faz com que esse sofrimento evolua ainda mais. Então, nesse sentido, hoje nós estamos falando, né, de uma realidade epidêmica, de uma realidade espalhada em todo o mundo e em todas as camadas sociais, em todas as dimensões da sociedade. E o que fica após o suicídio é exatamente a culpa familiar, as dúvidas, as interrogações familiares e a condenação religiosa da igreja. A igreja, historicamente, ela não tem contribuído para ajudar o suicídio, para diminuir o índice de suicídio. Ela tem trabalhado no sentido de condenar o suicídio, mas ela não tem trabalhado para diminuir a dor de quem fica, das famílias que ficam, ou para fazer com que as pessoas lidem com o seu próprio sofrimento, com o seu desespero, de forma mais humana. A igreja lida bem com o sucesso, com a vitória, a igreja lida bem com o ter, mas a igreja não lida bem com o ser. Portanto, a igreja nada mais é do que uma extensão dessa sociedade doente capitalista que nós vivemos. Há uma resposta teológica ao suicídio? Sim, a Bíblia responde ao suicídio porque a Bíblia lida com o sofrimento humano, a Bíblia lida com o desespero humano, a Bíblia lida com as angústias mais profundas do ser humano. Então, a Bíblia sempre trará respostas ao ser humano. E o ser humano é um ser humano angustiado, desesperado, em muitos momentos desesperançado. E isso faz com que o suicídio seja, de fato, uma realidade presente em nossos dias. Portanto, a Bíblia traz sim uma resposta, e há uma resposta cristã ao suicídio. Portanto, você cristão, eu cristão, a igreja cristã, deveria se preocupar mais com esta questão, com essa realidade, ajudar pessoas a lidar com a sua própria angústia, desespero, ausência de esperança e ajudar inclusive pessoas fora da igreja que viveram essa experiência na sua família, que viveram o luto do suicídio e que não têm respostas para essa questão. Vamos juntos? Vamos, quem sabe, abrir um diálogo importante e interessante que possa trazer respostas e ilumine o caminho de muitas pessoas? Um abraço e até a próxima.